Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Estou muito feliz, contente com aquele pela qual é o nosso único e verdadeiro Deus, pela qual tem olhado para todos aqueles que crê, todos aqueles que o invocam. Deus não é Deus somente daqueles que servem a graça, mas Deus é Deus de todo aquele que nele confia e aquele que tem ele como único e suficiente Deus da sua vida. Eu tenho uma mensagem neste momento e o título da mensagem é esta: o homem, ele tem que ser humilde. Ele não pode ser um homem exaltado. O homem tem que ser humilde. E o título da mensagem é esta: a humildade e a ansiedade. É importante a humildade e não a ansiedade, que muitos têm a ansiedade. Isso está baseado no capítulo da carta de Pedro, no capítulo 5, e o versículo de número 6. Humilhai, pois, debaixo da potente mão de Deus, que no tempo certo ele vos exaltará, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós vemos muitos que têm se exaltado diante de Deus, e Deus tem abatido. Mas aqueles que se humilham, Deus tem colocado num patamar, num degrau mais alto. Por isso o próprio Jesus Cristo disse: aqueles que se humilham é exaltado, e aqueles que se exalta é humilhado. Jesus conta aos seus discípulos, quando for a uma festa, ele conta essa história. Quando chegar numa festa, não procura ali o lugar mais bonito, aquela mesa, aquele local mais bonito. Procura um lugar mais simples, um local mais simples, se assenta. Porque se você chega e procura o lugar mais bonito, aquela mesa bem adornada, com vasos de flores, e ali vários enfeites, ali naquela mesa você se assenta, está acomodado, pode chegar o proprietário daquela festa e dizer: amigo, desocupa este lugar. Este lugar está reservado para o prefeito, para determinada autoridade, para uma família de nome aqui na cidade. Procuram outra mesa lá, mais para o fundo, uma outra mesa, mas esse lugar já está reservado. Você chegou tão alto e se tornou pequeno. Mas é bom quando você chega a uma festa, procura uma mesa, aquela mesinha, como se diz, que está assim, simples. Lá num cantinho você se assenta e logo chega, você está ali com a sua família, logo chega o dono daquela festa e grita: fulano de tal, meu amigo, chega à sua mesa, aqui está o seu local, e chega e te abraça e chama ali os garçons para te servir. Isso é muito importante. Você chegou pequeno e se tornou grande. É importante que você chegue pequeno e se torne grande, do que chegar grande e se tornar pequeno. Nós vemos muitos homens dentro da própria Bíblia que foram exaltados e Deus abateu. Mas nós vemos homens que homens simples, como José vendido no Egito. José foi uma semelhança de Jesus Cristo. Ele era humilhado
e desprezado pelos seus amigos, pelos seus irmãos. Então ali nós vemos que Jesus também foi desprezado. Os seus próprios irmãos não acreditavam em Jesus. Por isso ele diz que um profeta não tem honra na sua própria pátria. José foi vendido por 20 ou 30 moedas de prata. Jesus foi vendido também por 30 moedas. Nós olhamos que Jesus foi levado até a cruz, calado, não disse uma palavra, até a morte e morte de cruz. José foi vendido como escravo. Ele foi preso, levado ao calabouço, calado, sem nada ter feito. Foi uma semelhança de Jesus, mas passou-lhe 13 anos dentro daquela prisão. E Deus o tirou, o exaltou e colocou ele num patamar bem alto, colocando ele como governador do Egito, que os próprios seus irmãos, que antes desprezava, procurava humilhar, se prostrava diante dele. Esse é o Deus que nós servimos. Quantos homens que foram humildes diante de Deus e Deus o levantou. Foi por isso que Jesus disse ali a João Batista. João Batista, ele tinha discípulo e começou uma contenda entre os discípulos de João com os judeus. E os judeus diziam, os religiosos daquela época diziam para os discípulos de João: olha, aquele em que tu batizaste, que o seu mestre batizou, aquele Jesus, ele faz mais discípulos, ele junta mais multidão. Aonde ele está, uma grande multidão está à sua volta. E os discípulos de João, achando que João ia achar ruim, ia ficar zangado. Não, como muitos pastores hoje, que não aceita que alguém começa, muitas vezes, dentro da sua própria igreja. Muitas vezes Deus começa a levantar eles, muitas vezes, eu vou puxar o tapete desse evangelista, desse presbítero, porque eu sou o pastor, presidente dessa igreja, não pode. Mas João foi diferente. João se alegrou quando recebeu essa notícia. Ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque ele dizia antes: eu vos batizo com água, mas após mim vem um outro muito mais do que eu. Esse batiza com o Espírito Santo e com fogo. E ele, quando os seus discípulos disseram isso, ele disse: é necessário que ele cresça e eu diminui. Assim a minha alegria está completa diante de Deus. Foi as palavras de João Batista. Olhando para Jesus, ele disse ali no capítulo 11, do versículo 11 ao versículo 13 de Mateus: o que fosse ver no deserto? Um profeta? Um rei? O que fosse ver no deserto? Este que fosse ver no deserto é muito mais do que um profeta, porque entre os nascidos de mulher não teve um maior do que João Batista. Aí você diz: mas como? O ministério de João foi um ministério pequeno, um ministério curto. Como é que Jesus pôde dizer isto? Abraão foi considerado amigo de Deus, o pai da fé. Nós vemos ali Davi. Quem foi Davi? Considerado segundo o coração de Deus. Vemos Jó, o homem que teve uma paciência, passou por todo este sofrimento. Nós podemos olhar para também Salomão, o homem mais sábio,
Mas agora Jesus disse que João Batista, Moisés, que falava face a face com Deus, agora podemos, como? Jesus pôde dizer que João Batista foi o maior profeta entre todos os homens nascidos de mulher. Por isso que eu digo, aquele que se exalta é humilhado e aquele que se humilha é exaltado. Foi o próprio Jesus Cristo disse no capítulo 11 de Mateus, e lá pelo versículo 29, 28, 29 e 30. Vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e sou humilde de coração, e encontrará descanso nas vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E o apóstolo Pedro escrevendo, humilhai, lá no capítulo 5 e 8 e 6 e 7, ele disse, humilhai debaixo da potente mão de Deus, que no tempo certo ele vos exaltarás, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade também é algo que tem atrapalhado a vida de muita gente. O que é uma pessoa ansiosa? É aquela pessoa que não tem paciência nem mesmo com ela. Aquela pessoa que está no trabalho, vai para o trabalho, já vai muitas vezes revoltada por causa do trânsito. Aquele trânsito muitas vezes assim, difícil, muito carro e demora um pouco para chegar. Chega no trabalho, fica ansioso para terminar o seu horário de trabalho. Volta para casa e ali, está ansioso ou ansiosa, né, nos seus trabalhos domésticos. Se alguém liga, a pessoa não tem paciência para falar com aquela pessoa. Se vai ouvir uma música, não tem paciência para ouvir toda aquela música. Vai assistir um programa na televisão, uma novela, um filme, um jogo de bola, qualquer coisa, aquela pessoa não tem paciência, fica impaciente. A pessoa vai dormir e parece que aquela noite é comprida, aquela noite não quer acabar. A pessoa vai muitas vezes no hospital, a pessoa vai fazer uma consulta médica e muitas vezes fica impaciente ali esperando o seu momento da consulta de ser chamado. Aquela pessoa vai viajar, fica impaciente. Mas até eu chegar neste lugar é muito longe, eu vou de avião. Mas chega ali, tem que passar ali aquela sala de espera, esperar o momento com o avião, aquela pessoa fica impaciente. Então, as pessoas impacientes, ela é contra ela mesma, ela sofre, ela não tem paciência nem com ela mesma. E a palavra está dizendo, né? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aquela pessoa que é ansiosa é uma pessoa difícil para ela mesma. Ela sofre porque tem consigo essa ansiedade. E a palavra de Deus está dizendo, lança sua ansiedade diante de Deus, que Deus vai te dar o escape, vai te dar o alívio. Eu conheço uma história para terminar, de um certo homem que estava impaciente. E ele procurava emprego, mandava currículo dali, mandava para cá, para lá. E ele, com aquela impaciência, ele chegou numa certa empresa. E ali eles disseram, olha, nós não temos aqui nenhuma vaga disponível. Mas o senhor aceita qualquer coisa? O que você estiver, eu aceito. Eu falei, olha, nós temos aqui uma vaga. Eu não sei se o senhor vai aceitar essa vaga. Ele falou, o que é? É você fazer o papel de um macaco. E ele disse, papel de um macaco? Mas como isso? Ele falou, não, você vai ensaiar, nós vamos te vestir de macaco, você vai ensaiar tudo certinho, porque nós estamos em falta
no zoológico, morreu o macaco. E era a atração daquele zoológico. E a gente agora está precisando de um macaco. Então nós queremos aqui, né, a preparar uma pessoa. Você aceita? Ele falou assim, eu aceito. Impaciente, ele aceitou. E aí, eles vestiram ele de macaco, ele ficou parecendo um macaco. E aí, e agora? Agora você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, saltar de um lado para o outro, levar ele lá no zoológico, você, o seu espaço é isso aqui. Você vai plantar bananeira, você vai saltar, e você vai correr, porque vai encher de gente aqui à volta desse cercado. Você vai pular em cima da árvore, você vai segurar no galho, e tal. E falou, tudo bem, eu aceito. Foi lá, ensaiou, preparou tudo, tal. Quando chegou no dia, no domingo, ele se apresentou, vestiu de macaco, ficou. Daí a pouco, abriu o parque, o povo começou a entrar, e logo as crianças disseram, e o macaco, juntou ali aquelas mulheres, moças, meninas, e muita gente, e jogava bala pro macaco, jogava maçã, jogava fruta, e o macaco ali fazendo aquele espetáculo, né? E de repente o macaco começou a pular, pulava em cima da árvore e caía, mas do outro lado tinha um cercado onde tinha um leão. E o leão estava ali, o leão estava só olhando. E ele fazendo aquele espetáculo, pulava de lá, pulava de cá, e de repente ele pulou num galho da árvore, o galho quebrou, e ele caiu dentro da jaula do leão. Quando ele caiu dentro da jaula do leão, o leão veio, ele tentou correr, o leão pegou ele. Ele gritou, socorro, socorro. O leão falou, cala a boca, rapaz. Fica quieto, senão nós vamos perder o emprego. Eu e você estamos no mesmo barco. Então, o que eu quero dizer nesse momento? Essas pessoas, tanto aquele leão estava fazendo papel e tanto aquele macaco, a ansiedade levou a ele a esse ponto. Eu quero nesse momento terminar agradecendo a você, né? Se você gostou desta mensagem, dê aí, né, o seu like, passa isso para os seus amigos, seus parentes e continua, escreva aí neste canal. Eu sou o Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Que Deus assim te abençoe. Graça e paz para todos.